Já se passaram milhares de dias desde o início da guerra, e Vladimir Putin surpreendeu a todos com um pronunciamento inesperado. Como não houve aviso prévio, a primeira reação de muitos foi imaginar o pior. Será que estamos diante de um sinal de escalada nuclear? Mas antes mesmo que o pânico se instalasse, o discurso revelou seu verdadeiro propósito: intimidar o Ocidente. Putin anunciou que a Rússia havia lançado um ataque contra a Ucrânia usando um novo sistema de mísseis batizado de Orenik, e alertou que o conflito estava se tornando global. No entanto, o que mais chamou atenção foi a admissão indireta de que a Crimeia e outras 4 regiões ucranianas, oficialmente anexadas, continuam sendo reconhecidas como território ucraniano na própria Constituição russa. Um detalhe revelador, sem dúvida. Enquanto isso, um ataque ucraniano contra uma instalação secreta em Shebekino, na região de Kursk, mostrou-se devastador. Além de eliminar vários oficiais russos, o bombardeio feriu um general norte-coreano, comprovando que as advertências ocidentais sobre a ineficácia das armas de longo alcance fornecidas à Ucrânia não passavam de ilusão. O primeiro golpe já desmentiu essa narrativa. E como se não bastasse, a artilharia clássica também fez seu trabalho. Um ataque em Dnipro atingiu em cheio um agrupamento de soldados russos, provando mais uma vez que Moscou ainda não aprendeu as lições básicas de proteção. Infelizmente, os problemas não são exclusivos do lado ucraniano. Uma reportagem do The New York Times destacou as críticas de militares ucranianos sobre falhas na defesa do país, enquanto soldados russos e seus familiares continuam denunciando a falta de evacuação adequada, equipamentos e o caos logístico que transforma rotas de suprimentos em verdadeiras estradas da morte. Mas voltemos ao pronunciamento de Putin. Ele afirmou que a Rússia havia usado um míssil de médio alcance contra alvos na Ucrânia, um modelo que, segundo especialistas, pode ser apenas uma versão modernizada de sistemas antigos. Analistas como Pavel Podvig, do Instituto de Estudos de Desarmamento, apontaram que as características mencionadas por Putin não têm nada de excepcional. Outros, como o correspondente da BBC Pavel Aksenov, sugeriram que o Orenik pode ser uma adaptação de mísseis soviéticos como o R-26, desenvolvido apesar dos tratados de proibição de armas de médio alcance. O Pentágono confirmou depois que se tratava de um teste com um míssil balístico experimental baseado nesse mesmo modelo. Putin ainda alegou que o novo sistema é capaz de superar defesas antiaéreas modernas, voando a impressionantes 10 machas, ou 3,2 km por segundo. Segundo ele, o lançamento foi uma resposta aos planos dos Estados Unidos de implantar mísseis de médio alcance na Europa e aos ataques ucranianos em território russo com armas ocidentais. Mas será que essa demonstração de força realmente impressionou alguém? A Casa Branca já reagiu, classificando o episódio como mais uma tentativa de chantagem nuclear. A porta-voz Karine Jean-Pierre afirmou que os Estados Unidos estavam cientes do lançamento e haviam alertado a Ucrânia e seus aliados para se prepararem, embora não houvesse indícios de que a Rússia pretendesse usar armas nucleares. Ela também destacou que o teste não teria impacto na política de Washington em relação ao apoio a Kiev. Curiosamente, o Pentágono revelou que Moscou havia avisado os Estados Unidos com antecedência sobre o lançamento, seguindo protocolos informais. Isso contrasta com declarações anteriores do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que negou qualquer notificação sobre o disparo de um míssil hipersônico. A obrigação de alertar só existe para mísseis intercontinentais, não para os de médio alcance, o que torna o aviso ainda mais intrigante. Será que Putin, apesar de toda a retórica belicosa, teme tanto a reação ocidental quanto qualquer burocrata em Washington? Afinal, por que avisar sobre algo que nem sequer era obrigatório? No fim das contas, o lançamento do Orenik parece mais um espetáculo de propaganda do que uma ameaça real. Se fosse a primeira vez que a Rússia usasse um míssil sofisticado, talvez causasse algum impacto. Mas, depois de milhares de dias de guerra, com ataques diários e dezenas de mísseis caindo sobre a Ucrânia, qual a novidade? Mesmo que esse sistema seja mais rápido e difícil de interceptar, a realidade não muda. A Rússia já possui um arsenal vasto, incluindo armas nucleares. E não estamos falando de um país como a Coreia do Norte com capacidade limitada. A Rússia é uma potência nuclear com estoques colossais. Mesmo que metade esteja obsoleta, ainda sobra o suficiente para causar destruição em escala global. Então, para quem Putin estava tentando impressionar? Para os ucranianos que já enfrentam bombardeios constantes? Para o Ocidente que já está acostumado com suas ameaças? Ou para sua própria população, que precisa de algum motivo para acreditar na vitória? A verdade é que depois de tanto tempo, gestos como esse são vazios.
A guerra não se decide por um míssil mais rápido ou por discursos dramáticos, mas pela capacidade de resistir, adaptar-se e superar o inimigo. E nesse quesito, a Ucrânia tem mostrado que está muito à frente. Se você acredita que informações como essas merecem ser divulgadas, apoie esse trabalho. Um simples like, um comentário ou a assinatura do canal fazem toda a diferença. Essas ações ajudam o algoritmo a entender que o conteúdo é relevante e deve ser recomendado para mais pessoas. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. É um gesto pequeno, mas que tem um impacto enorme. E para aqueles que já acompanham, deixam likes e interagem, meu agradecimento sincero. Juntos, podemos garantir que a verdade chegue a quem precisa ouvi-la. E é justamente essa questão central. Não se trata apenas da quantidade de ogivas ou vetores nucleares disponíveis, mas sim da disposição real de usá-los. E o que vimos até agora? Nada além de blefes calculados, ataques simbólicos que não passam de demonstrações de força vazias. Um míssil lançado contra uma base da OTAN? Seria um ato de guerra direta. Um ataque a uma instalação americana no Oriente Médio? Escalaria o conflito para níveis imprevisíveis. Mas não, o que vimos foi mais um ataque aleatório, sem propósito estratégico claro, como se a Rússia tivesse medo de testar suas próprias ameaças. E por que não um ataque a Kiev, por exemplo? Afinal, seria a oportunidade perfeita para provar que suas armas são imunes a sistemas de defesa como os Patriots. Mas não. A verdade é que Kiev possui uma das redes de defesa aérea mais robustas da Ucrânia, com sistemas ocidentais operando em escala significativa. A Rússia simplesmente não quis arriscar. Não quis correr o risco de ver uma de suas supostas armas invencíveis ser derrubada, transformando o que deveria ser um espetáculo de intimidação em uma humilhação pública. Porque sejamos francos, se uma dessas maravilhas tecnológicas russas fosse interceptada, o efeito seria o oposto do desejado. Em vez de assustar o Ocidente, mostraria que suas ameaças são ocas, que sua superioridade militar é uma farsa. E o que dizer do discurso de Putin, em que ele afirma que pela primeira vez, armas ocidentais atingiram o território russo? Uma declaração que, analisada com cuidado, revela muito mais do que ele gostaria. Porque se essas armas, como os mísseis Storm Shadow ou os ataques, foram usadas contra regiões que a própria Rússia anexou ilegalmente como Kherson, Zaporizhia, Donetsk ou Luz, então Putin está admitindo algo crucial. Essas áreas não são, de fato, território russo. Ele está reconhecendo, ainda que de forma indireta, que essas regiões pertencem à Ucrânia. E isso é um avanço. Um reconhecimento tácito de que a anexação foi uma farsa, de que a Rússia histórica, que ele tanto evoca, não passa de uma narrativa conveniente. A Ucrânia sempre foi, é e continuará sendo Ucrânia, e a única questão agora é como e quando essas terras serão libertadas, seja pela força das armas ou pela diplomacia. Mas voltemos ao ponto central, a histeria em torno de uma possível guerra nuclear. Se você ainda tem dúvidas, se ainda se deixa levar pelo medo fabricado, eu convido a assistir ao meu vídeo de ontem. Lá desmonto cada argumento que tenta pintar esse cenário como iminente. Porque sejamos honestos, se houvesse qualquer indício real de que a Rússia estivesse se preparando para usar armas nucleares, eu seria o primeiro a soar o alarme. Afinal, uma guerra nuclear não escolhe alvos, ela destrói tudo e todos, inclusive quem a deflagra. Não tenho interesse em minimizar riscos reais, mas também não vou alimentar o pânico com base em especulações. E a própria inteligência americana, que monitora de perto os movimentos russos, afirma não ver sinais concretos de preparação para um ataque nuclear. Infelizmente, nem sempre os políticos ocidentais escutam seus próprios serviços de inteligência, e essa desconexão é uma das maiores tragédias dessa guerra. Enquanto isso, a realidade no terreno continua brutal e indiscriminada. Os ataques russos não distinguem entre alvos militares e civis. Em Kryvyi, pelo menos 26 pessoas foram feridas, incluindo 2 crianças, após um bombardeio que danificou prédios administrativos, 5 condomínios residenciais e 3 veículos. Em Pokrovsk, um ataque deixou 6 feridos e destruiu 10 apartamentos em um bairro residencial. Em Avdiivka, mísseis russos atingiram um complexo habitacional, danificando 10 fachadas de prédios, uma loja, um galpão e um carro. E esses são apenas alguns exemplos de uma campanha de terror que já dura mais de 1900 dias. Porque é isso que a Rússia faz. Lança dezenas de drones Shahed, mísseis balísticos e bombas aéreas contra cidades, matando civis, destruindo lares e deixando um rastro de dor que não pode ser ignorado. Mas há também notícias que mostram a resiliência ucraniana.
Novos detalhes surgem sobre os ataques ucranianos com armas ocidentais em território russo, incluindo a informação de que um general de alta patente da chamada Distrito Militar Norte teria sido ferido durante uma operação na região de Kursk. Isso confirma o que eu já havia alertado em análises anteriores. A Ucrânia não está apenas se defendendo, mas levando a guerra para dentro das fronteiras russas, atingindo alvos estratégicos e expondo a vulnerabilidade de um exército que se acreditava invencível. E o que Putin diz em resposta? Que um posto de comando da agrupação norte foi atacado, resultando em baixas entre militares e civis que trabalhavam na infraestrutura. Mas, curiosamente, ele omite um detalhe crucial. O posto de comando em si não foi destruído e continua operando. Ou seja, mais uma vez, a narrativa russa desmorona diante dos fatos. A guerra não vai acabar amanhã, mas cada ação, cada decisão, cada apoio que damos à Ucrânia faz diferença. Seja compartilhando informações confiáveis, pressionando governos ou simplesmente não se deixando paralisar pelo medo, você está contribuindo para que a verdade prevaleça. Porque, no fim das contas, é isso que está em jogo: a verdade contra a propaganda, a liberdade contra a opressão, a justiça contra a barbárie. E a história já mostrou qual lado costuma vencer. Desmorona sob o peso das evidências. A verdade não se constrói com versões oficiais, mas com fatos que resistem ao escrutínio. E os fatos neste caso são claros: um ataque preciso, coordenado, que expôs não apenas a vulnerabilidade das estruturas de comando russas, mas também a fragilidade de um sistema que insiste em maquiar a realidade. 18 oficiais mortos, 33 feridos, entre eles militares de alta patente, incluindo, segundo relatos, um general norte-coreano. Não são números inventados. São consequências de uma guerra que, apesar de toda a propaganda, não poupa nem mesmo aqueles que acreditam estar blindados pela distância ou pela hierarquia. O que torna essa informação ainda mais reveladora não é apenas o que ela diz, mas o que ela expõe sobre o funcionamento de um regime que se alimenta de narrativas distorcidas. Documentos vazados, aqueles que não podem ser divulgados, mas que circulam entre quem tem acesso aos bastidores, mostram um padrão preocupante. Relatórios que sobem aos altos escalões são, muitas vezes, versões editadas da realidade. Ou pior, versões deliberadamente falsas criadas para sustentar uma ilusão de controle. E quando a mentira se torna a base das decisões, o resultado é previsível: estratégias falhas, comandantes desinformados, soldados enviados ao fronte sem preparo. É por isso que a invasão da Ucrânia começou com a ilusão de uma vitória rápida. Porque alguém em algum lugar decidiu que a verdade era inconveniente demais. Alguém disse a Putin que 180 mil homens seriam suficientes, que a resistência seria simbólica, que o mundo assistiria passivamente. Alguém omitiu que a Ucrânia não era um território a ser conquistado, mas um povo disposto a lutar. E agora, anos depois, o preço dessa mentira é pago em vidas, em recursos desperdiçados, em um país que se afunda cada vez mais no isolamento. Mas aqui está o ponto crucial: essa guerra não é apenas sobre territórios ou fronteiras. É sobre quem controla a narrativa. E enquanto um lado tenta sufocar a verdade com censura e desinformação, o outro lado, o nosso, depende de pessoas como você para mantê-la viva. Cada compartilhamento de uma notícia verificada, cada pressão sobre governos para que ajam com transparência, cada recusa em aceitar versões prontas é um golpe contra a máquina da manipulação. E se você quer ir além, se quer garantir que vozes como esta continuem a existir, há formas concretas de fazer a diferença. Este canal não sobrevive de patrocínios milionários ou de interesses ocultos. Ele depende de quem acredita que a informação livre é um direito, não um privilégio. Seja apoiando financeiramente com contribuições recorrentes ou pontuais, seja adquirindo ferramentas que protegem sua liberdade na internet. Porque em um mundo onde governos tentam controlar o que você vê, ouve e lê, ter acesso irrestrito à informação não é luxo, é resistência. O VPN que oferecemos não é apenas uma ferramenta para contornar bloqueios. É um escudo contra a vigilância arbitrária, um caminho para que você decida por si mesmo o que merece sua atenção. E sim, é perfeitamente legal usá-lo, mesmo em países onde tentam criminalizar o acesso à verdade. A lei pode proibir que se fale sobre VPNs, mas não pode proibir que você o utilize. E enquanto eles tentam silenciar, nós continuamos falando. Porque a guerra no Mar Negro, os ataques a postos de comando, as baixas entre oficiais russos, tudo isso são peças de um quebra-cabeça maior. Um quebra-cabeça que mostra não apenas a incompetência de um sistema, mas também a resiliência daqueles que se recusam a aceitar a versão oficial. E é por isso que sua atenção, seu apoio, sua voz importam.
Porque quando a história for escrita, não serão os censores que terão a última palavra. Serão aqueles que escolheram não se calar. Não são os drones, nem a falta de munição, nem mesmo a superioridade numérica do inimigo que quebram o moral. É a sensação de que não importa o quanto se lute, não importa quantos sacrifícios se façam, alguém em algum lugar está tomando decisões que anulam todo o esforço. Decisões que chegam tarde demais, decisões que nunca chegam. E é isso que o capitão Vsevolod, de 30 anos, tenta explicar entre os escombros de uma posição que deveria ser intransponível. Mesmo quando as linhas resistem, mesmo quando os soldados ainda estão de pé, há algo que se esvai mais rápido do que as balas: a confiança. Confiança em que alguém em algum lugar sabe o que está fazendo. Confiança em que as promessas não são apenas palavras jogadas ao vento. Confiança em que, quando a história for contada, não serão os generais distantes, os políticos de ocasião ou os burocratas de gabinete que terão a última palavra, mas aqueles que estiveram ali, aqueles que viram com os próprios olhos. E é por isso que as vozes que se erguem da linha de frente não são apenas desabafos. São alertas. São provas. São a última linha de defesa contra um sistema que prefere culpar o clima, a logística ou o inimigo traiçoeiro, a admitir que o problema está no topo. Não na falta de recursos, mas na falta de vontade de usá-los. Não na ausência de estratégia, mas na recusa em ouvi-la. Porque quando um exército perde mais navios em seus próprios portos do que em combate, quando um país é forçado a recuar não por falta de coragem, mas por falta de planejamento, quando os soldados são deixados à própria sorte não por um erro tático, mas por uma decisão política, não há desculpa que se sustente. Não há narrativa oficial que resista. Não há censura que consiga calar a verdade. E é essa verdade que precisa ser ouvida. Agora. Antes que seja tarde demais. Antes que mais vidas sejam desperdiçadas não em nome de uma vitória, mas em nome de um orgulho que se recusa a admitir a derrota. Antes que o último navio afunde, o último drone seja abatido e o último soldado perceba que lutou não por seu país, mas por um sistema que o traiu. Porque a guerra não se ganha apenas com armas. Ela se ganha com inteligência, com estratégia, com a capacidade de ouvir aqueles que estão na linha de frente. E quando um exército perde isso, perde tudo, mesmo que ainda esteja de pé. O que lhes falta não é apenas mão de obra, mas a exaustão de anos de combates brutais, e mais grave ainda, a escassez de comandantes experientes, fábricas capazes de produzir munição e a coragem de arriscar recrutas não testados em batalhas decisivas. O resultado? Um desgaste implacável nas fileiras ucranianas, permitindo que a Rússia avançasse como não se via desde os primeiros dias da invasão. As brigadas que resistem há tanto tempo estão simplesmente esgotadas. Não é só cansaço físico, admitiu o capitão Vsevolod, ecoando o que dezenas de comandantes e soldados repetem em jantares improvisados ao longo da linha de frente. É a sensação de que estamos lutando com as mãos amarradas. A falta de pessoal é apenas a ponta do iceberg. A Ucrânia não tem armas de médio e longo alcance suficientes para uma campanha consistente e eficaz contra os centros logísticos russos, postos de comando e alvos estratégicos. Sem elas, somos como um boxeador lutando com um braço só, resumiu um oficial. Nas últimas semanas, a artilharia ucraniana, incluindo os temidos HIMARS de fabricação americana, silenciou-se quase por completo. Antes, ouvíamos seus disparos como um trovão. Agora, mal os escutamos, desabafou o Major Dmitry, 33 anos, comandante de uma bateria sem drones e sem munição. Se tivéssemos mais suprimentos, talvez compensássemos a falta de homens. Mas assim, é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A guerra mudou. Hoje, 80% ou mais das baixas russas são causadas por drones, uma realidade que transformou seus operadores em alvos prioritários. É uma luta diária pela sobrevivência, onde a sorte conta mais do que a habilidade, confessou o sargento Dmitry, veterano de drones e comandante de unidade. Os russos não poupam esforços para caçá-los. Lançam bombas guiadas de milhares de quilos para eliminar pequenos grupos de operadores. Uma delas explodiu a poucas centenas de metros de sua posição na semana passada. Se nos descobrem, jogam tudo o que tem em cima de nós. Mas drones sozinhos não seguram uma linha de defesa, alertou o capitão Vsevolod. Nada substitui a infantaria. Eles podem retardar o inimigo, mas não o detêm. Ainda assim, as forças ucranianas continuam a impor um preço alto a cada avanço russo. Usando seu arsenal de drones, conseguem frear ofensivas, mas a um custo insustentável. Sabemos que se não os detivermos agora, eles chegarão às nossas posições em minutos. E aí será combate corpo a corpo, 24 horas por dia, sem trégua, disse o sargento Vasil,
que participou de algumas das batalhas mais sangrentas da guerra. No sul, a intensidade dos ataques é algo que nunca vi antes. Em um único dia, sua unidade eliminou 30 soldados russos que avançavam em blindados. Minutos depois, outro grupo de 30 chegou. Perdemos homens, mas eles perderam mais. Em um único confronto, contamos 132 mortos russos. Números impressionantes, relatou. Mas, no fim, eles tomaram o terreno. Se estão dispostos a sacrificar centenas de vidas por alguns metros, o que poderá detê-los? A verdade é dura. A Ucrânia enfrenta não apenas a escassez de munição e o desgaste humano, mas uma máquina de guerra russa que opera no limite da insensatez, uma estratégia de atrito que joga vidas como se fossem fichas descartáveis. Estamos lutando contra um sistema que não valoriza seus soldados, mas que também não precisa deles para vencer, analisou um oficial. Eles têm números. Nós temos determinação. Mas determinação sem recursos é como um punho cerrado sem braço para desferir o golpe. Os problemas são conhecidos, debatidos em mesas de comando e nas trincheiras. A falta de pessoal qualificado, a burocracia paralisante, a promoção de oficiais baseada em critérios ultrapassados, a desmotivação de soldados que arriscam tudo enquanto outros recebem condecorações por méritos duvidosos. A nossa maior fraqueza não é a falta de armas ou de homens, escreveu o voluntário e ex-combatente Sergei Sternenko em um post contundente. É a recusa em mudar. Continuamos presos a uma mentalidade soviética, onde o heroísmo individual mascara a ineficiência sistêmica. Enquanto isso, os jovens comandantes que lideraram brigadas sob fogo, que viram suas tropas morrerem não como números, mas como nomes e apelidos, são relegados a cargos irrelevantes. A crítica é clara. A guerra moderna exige líderes que entendam a guerra moderna. Não há espaço para generais que planejam batalhas como se estivessem em 1943, enquanto drones e mísseis hipersônicos redefinem o campo de batalha. Se queremos vencer, e vencer de verdade, não apenas sobreviver, precisamos dar poder àqueles que já provaram sua competência no fogo, argumentou Sternenko. Não podemos permitir que decisões cruciais sejam tomadas por quem nunca sentiu o cheiro da pólvora ou ouviu o zumbido de um drone sobre sua cabeça. A urgência é palpável. Não há tempo para debates intermináveis ou reformas graduais. Ou mudamos agora ou seremos esmagados, alertou um oficial anônimo. A Rússia não espera. Eles avançam enquanto discutimos. E cada dia de atraso custa vidas. A mensagem é repetida por soldados, voluntários e analistas. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de esperar. As mudanças não são opcionais. São a diferença entre a vitória e o colapso. E, no entanto, o silêncio dos que poderiam agir é ensurdecedor. Enquanto jovens comandantes escrevem manifestos nas redes sociais, enquanto soldados arriscam tudo nas trincheiras, enquanto o país sangra, a máquina burocrática segue sua marcha lenta. Estamos lutando uma guerra do século XXI com uma estrutura do século XX, resumiu um veterano. E isso, meus amigos, é uma receita para o desastre. A pergunta que fica é: até quando a Ucrânia pagará o preço dessa inércia? Até quando seus soldados serão forçados a compensar com coragem o que lhes falta em estratégia, em recursos, em liderança? A resposta, infelizmente, pode estar escrita no sangue que já foi derramado, e no que ainda será. Ombros de poucos recaiu o peso de uma nação em guerra. Não apenas o financiamento, mas a logística, a inovação, a adaptação, tudo isso é carregado por mãos que não param, por mentes que não descansam. E o que mais impressiona é que esses esforços não vêm de gigantes multinacionais ou de arsenais estrangeiros de última geração. Vêm de ucranianos comuns, de voluntários, de militares que transformam drones civis em armas letais, que improvisam soluções onde a burocracia falha. São eles que, com recursos escassos, tentam equilibrar uma balança já inclinada pela máquina de guerra russa. Mas há dois tipos de críticas à Ucrânia hoje. De um lado, os arautos do desespero, aqueles que entre um discurso inflamado e outro, repetem como mantra que tudo está perdido, que Zelensky é um traidor, que a rendição é a única saída. Não importa se suas vozes ecoam em canais suspeitos ou se suas análises são tão rasas quanto um tweet de propaganda russa. O que importa é o efeito: desmoralizar quem ainda luta, semear dúvida onde deveria haver união. Esses não são aliados. São sabotadores, mesmo que se vistam de patriotas. Do outro lado, estão os que realmente importam. Os soldados na linha de frente, os comandantes que arriscam tudo, os voluntários que dormem 3 horas por noite para manter um drone no ar. Esses não falam em derrota. Eles dizem: nós podemos vencer. E têm razão. Mas para isso precisam de algo que até agora lhes foi negado: mudanças reais.
Não promessas, não discursos, mas ações que transformem a coragem individual em força coletiva. Alguns sinais começam a aparecer, como a flexibilização na transferência de unidades, permitindo reagrupar forças onde são mais necessárias. Mas são gotas no oceano de inércia. A velocidade das decisões ainda é lenta demais, e a resistência à mudança forte demais. Enquanto isso, a Rússia, apesar de suas próprias falhas sistêmicas, corrupção, logística caótica, comando inepto, avança com uma vantagem brutal: números. Mais soldados, mais mísseis, mais drones, mais tudo. E mesmo assim, seus ganhos são mínimos. Por quê? Porque por trás da fachada de uma superpotência militar, esconde-se uma máquina quebrada, movida a sangue e desperdício. Um relatório recente, assinado por um analista militar russo sob o pseudônimo de Golikov, expõe sem rodeios as fraquezas da artilharia de Moscou. Falta de munição especializada, baixa precisão, dificuldade em localizar alvos. Tudo isso obriga as unidades russas a economizar fogo, enquanto a Ucrânia é forçada a fazer o mesmo por escassez. A ironia? A Rússia tem mais canhões, mais foguetes, mais alcance. Mas sua artilharia é tão ineficiente que mesmo com superioridade numérica, não consegue dominar o campo de batalha. Os drones ucranianos, os radares de contrabateria, os sistemas de guerra eletrônica, tudo isso explora as brechas de um exército que, apesar de seus recursos, ainda opera como uma força do século passado. E aqui está o paradoxo. Enquanto a Ucrânia luta para modernizar sua estrutura de comando, a Rússia afunda em seus próprios problemas. Sua artilharia, teoricamente superior, é neutralizada por táticas ucranianas. Seus generais, presos a doutrinas obsoletas, repetem os mesmos erros. E, no entanto, o tempo joga contra Kiev. Porque cada dia perdido em debates internos, cada unidade dispersa por centenas de quilômetros, cada decisão adiada é um presente para o inimigo. A fragmentação das forças ucranianas é um dos maiores obstáculos. Batalhões de uma mesma divisão espalhados por diferentes frentes, subordinados a comandos distintos, sem coordenação. É como tentar vencer uma partida de xadrez com as peças espalhadas por tabuleiros diferentes. Um general alemão do século XX, A.K. Model, já dizia: a vitória pertence àquele que concentra suas forças em um único objetivo. Mas na Ucrânia de hoje o que se vê é o oposto: comandantes mais preocupados em preservar seus cargos do que em vencer a guerra. Porque vitórias reais atraem atenção. E atenção pode significar substituição, investigações, o fim de privilégios. Enquanto isso, o fronte ferve. Em Avdiivka, em Chasiv Yar, em cada cidade onde a linha de frente se estabiliza, os erros se acumulam. Relatos de desorganização, de ordens contraditórias, de soldados abandonados à própria sorte começam a vazar. E o pior, muitos desses erros não são novidade. Já aconteceram em Bakhmut, em Vuhledar, em dezenas de outros pontos onde o sangue ucraniano foi derramado em vão. A pergunta que não quer calar é: até quando a lição será ignorada? A Ucrânia não precisa de heróis solitários. Precisa de uma máquina de guerra eficiente, onde cada peça funcione em harmonia. Precisa de generais que entendam que a vitória não é um discurso, mas uma equação. Estratégia mais recursos mais unidade. E, acima de tudo, precisa de líderes que coloquem o país acima de si mesmos. Porque, no fim das contas, a guerra não será decidida por quem tem mais tanques ou mais mísseis. Será decidida por quem souber usar melhor o que tem, e por quem tiver a coragem de mudar antes que seja tarde demais. Desaparecidos. A guerra não é feita apenas de mapas e estratégias, mas de rostos, nomes e famílias que esperam por respostas. E quando o Estado falha em dar essas respostas, ele não apenas traz seus soldados, trai a própria essência do que deveria ser uma nação. Porque um país que não protege seus filhos não merece ser chamado de pátria. A verdade é que a máquina de guerra russa está se movendo, mas não com a precisão de um relógio suíço. É um monstro faminto, devorando recursos, vidas e esperanças, enquanto seus generais se perdem em discursos vazios e promessas que nunca se cumprem. Em Avdiivka, os soldados ucranianos resistem, mas a cada dia a pressão aumenta. Não são apenas as tropas russas avançando. É a desorganização, a falta de comando claro, a ausência de uma visão que vá além do próximo ataque. E enquanto isso, os jovens são enganados com contratos falsos, famílias são deixadas no escuro, e a verdade é enterrada sob camadas de propaganda e desinformação. Mas a guerra não se ganha apenas com números. Se ganha com moral. E a moral se quebra quando os soldados percebem que estão sendo usados como carne de canhão, quando veem seus companheiros desaparecerem sem explicação, quando suas famílias são ignoradas. A Rússia pode ter mais homens, mais tanques, mais mísseis,
Mas se esses homens não acreditarem na causa, se não souberem por que estão lutando, se não tiverem confiança em seus líderes, então tudo isso não passa de um castelo de cartas prestes a desabar. E é aqui que a Ucrânia tem sua maior chance. Não é apenas uma questão de resistir. É uma questão de mostrar ao mundo e aos próprios soldados russos que há uma alternativa. Que há um futuro onde as famílias não precisam implorar por notícias de seus filhos, onde os generais não mentem sobre vitórias que nunca acontecem, onde a guerra não é uma sentença de morte, mas uma luta por algo maior, porque no fim das contas a verdade sempre vem à tona. E quando ela vier, será tarde demais para aqueles que escolheram fechar os olhos. E é exatamente essa realidade que o Kremlin não quer que você veja. Os pedidos de informação desaparecem nos labirintos da burocracia militar, as respostas nunca chegam, e os corpos dos soldados, quando aparecem, são tratados como números em uma planilha, não como filhos, irmãos ou pais. Imagine receber a notícia de que seu filho está desaparecido apenas para descobrir, 1 ano e meio depois, que seu corpo estava esquecido em um necrotério qualquer, reduzido a ossos em um saco plástico, identificado apenas por uma arcada dentária. Não é incompetência. Não é apenas desorganização. É um sistema que decidiu friamente que algumas vidas valem menos do que outras. E enquanto as famílias vasculham necrotérios e enfrentam filas intermináveis para um reconhecimento digno, a máquina de guerra segue adiante, indiferente. Os soldados feridos são deixados para morrer em campos de batalha, sem água, sem comida, sem assistência médica, porque afinal, a missão vem primeiro. Os generais contabilizam baixas como se fossem peças de um jogo, e os políticos em Moscou repetem discursos vazios sobre vitórias heroicas, enquanto os verdadeiros heróis apodrecem em valas comuns ou são incinerados em montanhas de metal retorcido. Você já viu as imagens: tanques com as torres arrancadas, blindados carbonizados, soldados vagando entre cadáveres de seus companheiros, esperando uma evacuação que nunca chega. Não são cenas de um filme. É o que acontece quando um país trata seus soldados como descartáveis. E não pense que essa desumanização para na linha de frente. Ela se estende até os benefícios prometidos aos que sobrevivem, ou aos que voltam para casa em caixões. Ex-funcionários do governo, condenados por crimes hediondos, agora se passam por intermediários, para extorquir famílias desesperadas, prometendo apartamentos e compensações em troca de propinas que nunca resultam em nada. Um assassino condenado que deveria estar atrás das grades, agora lucra com a dor de mães que venderam tudo para garantir um futuro melhor para seus filhos. E o Estado? O Estado vira as costas. Porque no fim, o que importa não é a justiça, mas o silêncio. Então, quando você ouvir mais um discurso sobre dever patriótico ou missão sagrada, lembre-se, essa guerra não é por vocês. É por eles, pelos que mandam, pelos que lucram, pelos que nunca pisarão em um campo minado ou dormirão em um abrigo bombardeado. Para vocês resta a escolha: ser mais um número nas estatísticas, mais um corpo esquecido em um necrotério, mais uma família destruída por promessas vazias. Ou dizer não, porque a única maneira de vencer essa máquina é recusar-se a alimentá-la. E quando a verdade finalmente explodir, e ela vai explodir, não serão os generais ou os políticos que pagarão o preço. Serão vocês. Serão suas famílias. Serão seus nomes esquecidos nas listas de desaparecidos. A pergunta não é se você pode mudar o sistema. A pergunta é: quanto tempo você está disposto a esperar até perceber que o sistema nunca vai mudar você?